Versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse. Está escrito assim: carta à igreja em Laodiceia. Eu vou ler e depois explico. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus. Jesus é o princípio da criação de Deus. A Bíblia diz que nada do que foi feito sem a sua participação, sem Ele. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Vou ler de novo. Conheço as tuas obras, que nem és o quê? Frio e nem quente. Olha Deus dizendo: quem dera fosses frio ou quente, ou seja, uma coisa ou outra. Amém, pessoal? Assim, porque és o quê? Morno, e nem és frio nem quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, então, estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Esse versículo vai ser colocado aqui no telão nesse momento. Dá para ver direitinho? Dá ou não? Apague a número 3 aqui. Acho que dá para ver aqui. Eu tenho que usar aqui a visão além do alcance agora. Então, aqui, ó. Que está escrito no capítulo 3, verso 16. O que ele diz? Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Olha só. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu pergunto: quando é que você vomita? Quando você está bem? Hã? Você vomita quando tem algo dentro de você que está desfazendo o quê? Está estragado. Sim? Fazendo? Não está legal. Então você sente vontade às vezes de colocar para fora. Então Deus está dizendo: assim, porque és morno, e nem és quente, e nem frio, ou seja, nem uma coisa, nem outra, estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha Deus dizendo: pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, você se acha alguma coisa, você acha que é alguma coisa. Meus amados, preste atenção, em nome de Jesus, por favor, eu peço. Nós vamos entender. Eu vou procurar ser objetivo. Eu não vou passar a história em si, embora eu saiba de Laodiceia, o que aconteceu. Eu vou contar da sua destruição e ela ter se reerguido sozinha, sem auxílio de ninguém, sem ajuda de ninguém. Conseguiu se reconstruir sozinha. Pronto, acabou. Gerou recursos, tornou-se muito rica, como essa igreja aqui. É uma igreja que se tornou rica e que se deixou levar por aquela riqueza. Então nós temos 3 tipos de pessoas: o quente, que Deus fala, o frio e quem mais? O morno. Qual o primeiro? O quente
frio e amor. Você vai entender por que Deus diz: quem dera fosse frio ou quente. Será que Deus quer que eu seja um cristão frio? Não. Mas por que ele diz: quem dera fosse frio? Você vai entender o porquê. Será que Deus quer que eu seja quente? Sim ou não, pessoal? Certamente que sim. Deus quer que eu seja quente, que eu seja avivado, que eu seja firme, forte. É ou não é? O fogo do Espírito Santo esteja ardendo em mim, a chama acesa. Com certeza Deus quer. Nós vamos ver alguns tópicos simples que eu vou procurar ser, repito, objetivo para explicar para você. O quente, vamos lá, o quente tem fogo, é uma verdade. Sim ou não? Tem fogo, o fogo está nele. O quente, primeiro, tem o quê? Comunhão com Deus. O quente tem comunhão com Deus. E porque ele tem comunhão com Deus, a chama não apaga dentro dele, pronto, acabou. A chama da fé nunca se apaga dentro dessa pessoa. Ele está sempre aceso. Está aceso. Consequentemente, eu pergunto: o diabo toca? O mal pode tocar? Não, não pode tocar. Por quê? Porque ele tem comunhão com Deus. Logo, está aceso. E uma vez aceso, o fogo, o mal não toca. Amém? Esse é quente, é o quente. Outra, ele tem o quê? Uma fé viva. Por que ele tem uma fé viva? Porque ele está aceso. Porque ele está aceso, então a sua fé é viva. Não é aquela fé, lembra da mensagem do domingo passado? A fé sem obras é o quê? Fé sem atitudes é morte. Então o quente, ele tem uma fé que é acompanhada por obras, por atitudes. Ele não precisa dizer que tem fé. Ele mostra essa fé. Amém, pessoal? Quem tem a fé viva mesmo, não fica dizendo: não, mas eu tenho fé, não, mas eu... Não. Ele, com as suas atitudes, você olha e vê: essa pessoa está na fé realmente. Amém, pessoal? Tem fé de fato, de verdade. Amém? Outra. Ele é o quê? Está o quê? Firme nas promessas, meu amigo. É o que Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não. Pode passar tudo. E dentro dele é a mesma coisa. Não, a promessa de Deus é fiel. Vai se cumprir. Amém, pessoal? Deus deu a palavra. Se não está acontecendo, peraí, de repente eu não estou fazendo da forma certa. Eu vou procurar fazer. Vou procurar me informar, me inteirar. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. A palavra de Deus é verdadeira. Ela vai se cumprir. Então o quente, ele está firme aqui nas promessas de Deus. E ele tem conhecimento da palavra de Deus. Amém? Outra situação: quando erra, se conserta. Porque ninguém é infalível. O único que não falha é quem? O Senhor Jesus. Nunca falhou e nem falhará. Amém, pessoal? Então, ninguém é infalível. Você pode falhar. O quente, ele pode até errar. Porque entenda uma coisa, olha para mim aqui. Uma coisa é você errar. Aconteceu uma situação e você falhou. Você se deixou levar por aquilo e você errou. Então você, uma vez reconhecendo esse erro, pelo fato de você ser de Deus, a pessoa então reconhece esse erro, seja ele qual for, e ela logo sente o incômodo do Espírito Santo dentro dela, e ela muda. Amém, pessoal? E ela procura mudar. E ela abandona aquilo e volta a fazer o quê? A coisa certa, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Então, quando ele erra, se conserta. E outra coisa, ele é o quê? Fale em voz alta, ele é o quê? Diga a palavra, meu amigo. Não, dá a palavra? Sim, pode acontecer o que for. Ele permanece firme. Ele permanece na fé. Pode parecer que tudo está se levantando contra ele, mas ele diz: vai cair por terra em nome de Jesus. Quem
Ele está orando, está clamando e tal, e parece que a situação não vai mudar. Ele diz: parece. Mas Jesus disse: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que pareça demorar em defendê-los. Então ele continua crendo, ele permanece crendo. Esse é quem? Esse é frio? É morno? Ele é o que, pessoal? Não ouve, ele é o que? Quente. Esse é o frio. Está cedo, firme e forte. Agora, quem é o frio? Vamos ao frio. A geleira danada. Não, tem gente que é assim. Sim ou não? O frio, primeiro, é o quê? Não tem comunhão com Deus. Eu não tenho comunhão com Deus, está frio, completamente frio. Enfim. Mas o que? O frio, isso daqui é importante. Isso é muito importante. E depois, quando falarmos do morno, você vai entender melhor ainda. O frio é o seguinte: por não ter argumentos, como ele está frio mesmo, está distante mesmo, pode estar dentro da igreja, ou não mais, porque ele está frio, sem comunhão nenhuma com Deus, sem estar ligado a nada das coisas de Deus. Prestem atenção todos, em nome de Jesus, dentro dessa linha também, hein? Por não ter argumentos, ou seja, ele não tem como argumentar. Quando repreendido, pode até ser que reconheça e se converta. Amém? Por isso que Deus diz: quem dera que fosse quente, eu gostaria que você fosse quente, ou frio. Porque o frio, você repreende ele só cala. Ele não tem argumento. Ele não tem como argumentar. Ele sabe que ele está errado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele sabe que está errado. Então pode ser que o filho até ouça a repreensão e de repente diga o quê? Eu tenho que me consertar. É uma verdade. Poxa, eu tenho que mudar. Eu tenho que ficar diferente. Outra coisa a respeito do frio. O frio interior, às vezes, é tão forte. Você entende o que quer dizer o frio interior? É aquela pessoa sem alegria nenhuma, sem paz, sem vontade de viver. O frio interior é tão intenso. Talvez queira aquecer-se ou reconheça que precisa de ajuda. Você está entendendo? A pessoa pode ser que o frio reconheça o seguinte: rapaz, eu estou mal pra caramba. Pois isso dentro de mim está me matando. Isso dentro de mim está muito forte, está acabando comigo. Não está me fazendo bem, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar ajuda então. Ou eu vou para a igreja, eu vou voltar para a igreja se um dia eles terem. Enfim, eu vou conversar com o pastor, vou conversar com o obreiro, vou orar, vou fazer alguma coisa, porque senão eu vou morrer. Entenderam o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então, nós vimos quem é o quente e quem é o frio. Você quer ser quem? Você quer ser o quê? Quente. O quente Deus tem prazer, pode estar certo disso. O frio, pode ser que de repente ele reconheça que está frio e precisa se aquecer. Amém, pessoal? Agora, o que vem ao caso, e o mais importante é nós entendermos agora quem é o morno. Por quê? Porque eu li com você e coloquei ali, o morno, pode colocar o morno ali. Não tem mais fogo não. Tem umas brasas ainda, mas devagarzinho está o quê? Vai o quê? Está apagando. O morno, eu vi com você que Deus está a ponto de quê? Ponto de quê? Vomitar. Olha, se a pessoa do seu lado estiver dormindo, dá um botãozinho nela de leve. Eu vou ver as costas, para eu não ver. Sério mesmo, sem perceber. O morno, Deus está a ponto de quê? Vocês estão todo mundo com sol, quer, pessoal? Ou eu não estou ouvindo legal? Que eu quero que você venha interagir, falar e guardar. O morno, Deus está a ponto de quê? De ninguém que vomita algo pega aquilo de volta. Não é verdade? Concorda comigo? Sim ou não, pessoal?
Daí o problema sério. Daí o problema maior. Da pessoa ser morna dentro da igreja. Da pessoa tornar-se morno dentro da igreja. Amém? É o morno. Quem é o morno? Vamos começar a ver quem é o morno. Você pode estar certo disso. O morno, ele não aceita repreensão. Não aceita. Porque ele acha que ele não está feito. E realmente ele não está. Mas também não está. Ele está devagarzinho, se apagando. Mas como ainda os carvõezinhos estão bem quentinhos ainda, entre um e outro ainda tem uma partezinha brasa, como é que uma pessoa quente, que um dia esteve quente, pode tornar-se morna? Isso pode acontecer? Pode. É só você ver. Tem uma fogueira. Aí você tira ali algumas frases da fogueira. Como elas foram tiradas da fogueira? O que vai acontecer com elas? Hein? O que vai acontecer? Você vai embora. Mas se apaga em um minuto. Coisa rápida. Não. Vai se apagando aos poucos. Aos poucos vai apagando. Aí já era. Preste atenção. Então o morno não aceita a repreensão. Por quem está na fé, se ele errou, o próprio Espírito Santo já o incomoda e ele, pô, espera aí, tem que me consertar. É uma verdade. Esse é o quente. O morno, você pode falar, ele não aceita. Não é para mim isso. O morno é aquele caso que eu falei para você. Ele ouve a palavra é para ele também. Mas ele sempre diz o quê? Não sabia fulano que tinha que ouvir. É uma verdade. O fulano aqui, rapaz, fulano também tinha que ouvir. Tinha mesmo. Mas você também tinha. Eu também tenho. Amém, pessoal? Tem, em nome de Jesus. Então não aceita a repreensão. Outra característica do morno. Isso aqui é um perigo terrível. Olha, eu prego para vocês, pode escrever o que eu estou falando. Às vezes a gente exorta, eu faço com temor, com tremor e com amor. Porque eu não prego a palavra de Deus, eu não sou pastor há 1 ano, há 2, ou 3, ou 4, ou 5. Eu prego a palavra de Deus, eu faço a obra de Deus há mais de 20 anos. Então eu já vi muita coisa, eu já passei por muita coisa, coisa que eu nunca externei para você aqui. Situações que Deus me provou N vezes. Situações que eu vi com pessoas. E quando a gente fala determinadas coisas da igreja, não é dando indireta a um ou a outro, ou ao pastor, ou ao obreiro, ou ao membro da igreja, ou ao frequentador. Nós falamos para toda a igreja e para ajudar toda a igreja. O morno, leia comigo, não sente mais o encontro do Espírito Santo quando é. Não sente mais. Ele troca os compromissos com Deus por outra coisa assim com uma naturalidade tão grande. Como se aquilo e nada fosse a mesma coisa. Sério. Ele poderia vir no culto até. Apontar ele para outra coisa. Ele deixa o culto a Deus. Domingo, que é o culto principal. Para os que seguem Jesus, que tem o domingo não como um dia santo, tal, enfim, mas como foi o dia da ressurreição de Jesus, representa as primícias para Deus no primeiro dia da semana. Então ele tinha um momento para Deus. Mas se surge alguém, não. Para outro compromisso,
ele vai e não sente nada. Se você não tem sentido mais nada, cuidado. Se você é aquele que tem errado, e você já não sente mais o erro, o Espírito Santo te cobrando, você está entrando num estado de declínio espiritual, que a morte é iminente, espiritualmente falando. Ouça o que eu estou dizendo. Ouça o que eu estou dizendo para você. A pessoa deixa as coisas de Deus de lado, assim como se fosse coisa mais natural do mundo. Não sente, não. Nem pede desculpa a Deus, nem pede perdão, nada. Por quê? Porque se tornou morno. Porque o morno, como ele lê a Bíblia, ainda um pouco, como volta e meia ele ainda faz um jejum, como volta e meia ele ainda vem na igreja, ele não tem aquela civilidade, aquela coisa, aquele compromisso mesmo, tal, enfim, como o quente. O quente, meu amigo, não vem se não deu mesmo. Questão de trabalho, ou uma situação inusitada que não teve como, é diferente. O quente não tem dessa. Passe por cima que tiver que passar. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Mas seu compromisso com Deus é seu compromisso com Deus. Acabou. O morno não. O morno qualquer coisinha. O Deus entende, Deus sabe. Não, depois Deus fala. Não, depois eu fiz certo. Não, depois eu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Outra característica do morno. Qual é também? Ah, isso aqui é um perigo tremendo. Por quê? Por que o morno corre o risco de ir para o inferno? Sabe por quê? Perto do frio, ele se sente o quê? Quente. Então ele diz sempre o quê? Fulano está precisando de ajuda, hein? Fulano está precisando de ajuda. Porque nem está vindo na igreja. Ou fulano está mal. Se fulano está mal, já está frio, mas ele também está ficando, está morno. O morno, você pega uma coisa morna, coloca perto de uma coisa fria, a morna é o quê? É quente, parece quente, sim ou não? Então o morno, ele se sente o quê? Se sente quente, perto do frio. Então ele olha sempre para quem está o quê? Frio. Ele só olha para quem não vira. Não, fulano está mal para caramba. Pô, fulano precisa de ajuda. Pô, fulano está caindo. Pô, fulano está assim. Fulano está assado. Ele nunca consegue olhar para quem? Para ele. É o morno. É o morno que consegue olhar para ele. Porque ele sabe alguma coisa. Porque ele faz alguma coisa de Deus. De repente até dizimista, de repente até ofertante. Vem na igreja, participa de um propósito ou outro. Você está entendendo? Então, ele acha que está legal. Quando ele vê que tem aquele, fulano faz menos do que eu. Então ele se sente o quê? Quente, perto dele. Então é aquela impressão de bem-estar. Poxa, nem tenho feito como a Bíblia fala mesmo para fazer, eu também estou legal. Depois você lê Provérbios, capítulo 1, verso 32, tá? Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à destruição. Louco, biblicamente falando, é que ouve a voz de Jesus e despreza. Jesus não disse: louco, hoje te pedirão tua alma, e o que tens para quem será? É tido como louco aquele que está ouvindo a verdade, mas despreza a verdade de Deus. Então a Bíblia diz aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à destruição. Ou seja, ele está fazendo a coisa errada, mas aparentemente na sua vida está tudo bem, porque ele tem a impressão de bem-estar. Você sabe que a temperatura morna, o estágio morno, é o estágio do relaxamento. Já entrou naquela, né? Aquela banheira assim, água morninha,
né? Agitando, você fica ali, daqui a pouco se bobear até o quê? Até dorme, se escorregar, vai cair na frente. Não é? Se bobear, até dorme. Sim ou não? Eu não já falei para você da questão do sapo? Falei ou não falei? Do sapo fervido? Posso contar mais uma vez? Isso é verdade, isso não é historinha não. Você pega o sapo, se pega uma vasilha com um pouquinho d'água, presta atenção, hein? Com um pouquinho d'água só. Se você ferver aquela água, ouçam isso, é importante para a sua vida espiritual. Se você ferver aquela água e jogar o sapo ali, você não consegue cozinhar o sapo. Porque quando ele bater na água, ele vai pular imediatamente, porque ela está quente. Mas se você pegar o sapo, colocar ele na água fria e acende o fogo embaixo daquela panelinha, a água devagarzinho vai se tornando o quê? Não, nem com Jesus amado, vai se tornando o quê primeiro? Morna, não é assim? Se torna morna. E quando ela fica morninha, o sapo relaxa e ele dorme. Aí ele dorme. Aí a água continua o quê? Aquecendo, até ferver que ele morre sem ver. E é assim que muitos cristãos estão morrendo devagarzinho na igreja, sem perceber. Sem perceber. Elas estão mortas. Então ela não é nem quente, e não é frio também. Então ela fica naquele meio termo. Não, eu posso não estar tão assim, mas eu também não estou. Está entendendo o que eu